questão de número 24. Questãozinha interessante aqui, tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês. A questão de número 24 fala o seguinte. Opa, deixa eu voltar aqui. Agora, 24. O relatório do auditor passou por mudanças significativas nos últimos tempos. Embora o layout e a parte do conteúdo estejam mudando, a mudança mais significativa é a introdução de um conceito chamado de principal assunto de auditoria, chamado também de PAA, os principais assuntos de auditoria. Dessa forma, segundo a NBCTA 700 de 2016 e a NBCTA 705 também de 2016, que tratam da opinião, emissão e modificação de opinião, os principais assuntos de auditoria, letra A, modificam a opinião do auditor com a necessidade de opinar adversamente às demonstrações contábeis. Isso aqui está errado, tá, pessoal? Antes de mais nada, o que são aí principais assuntos de auditoria? Basicamente, é um parágrafo que o auditor vai incluir no seu relatório, onde ele vai trazer ali os principais assuntos da auditoria, que ele julgou ali como sendo um assunto principal, tá? Um assunto importante. Ah, aconteceu isso e isso durante a auditoria. O relatório de sustentabilidade está condizente com os passivos ambientais. E assim, o que o auditor quiser chamar a atenção, trazer de assunto, né? Nem chamar a atenção, para não confundir com parágrafo de ênfase, tá? Uma coisa é parágrafo de ênfase, que é onde o auditor quer chamar a atenção dos usuários para alguns pontos. Outra coisa são os principais assuntos de auditoria, onde ele pode relatar ali alguns assuntos que ele observou durante seu trabalho. Ele pode trazer também nos principais assuntos de auditoria. Certo? Tranquilo? Então vejam, quando o auditor ele traz um parágrafo ali chamado principal assunto de auditoria, não necessariamente ele vai modificar a opinião dele, tá? Então, o fato de o auditor trazer um principal assunto de auditoria, tá? Não vai fazer com que ele precise modificar a sua opinião. Uma coisa não tem nada a ver com outra, beleza? Letra B. Os principais assuntos de auditoria modificam a opinião do auditor? Não, a gente viu que não, tá? A gente viu que não. Os principais assuntos de auditoria são assuntos, tá, que o auditor quer trazer ali para conhecimento do usuário, tá certo? Beleza? Letra C. Os principais assuntos de auditoria modificam a opinião do auditor. Olha essa, a Gina Rio dando colher de chá para a gente. E não, pessoal. Principais assuntos de auditoria não tem nada a ver com a opinião do auditor, tá? É somente ele trazendo algumas informações ali que ele julga ali interessantes para os usuários, certo? Mas o fato dele trazer um principal assunto de auditoria no seu relatório não faz com que ele precise modificar a sua opinião, ok? Letra D. São proibidos. Olha que interessante. Proibidos quando o auditor se abstém de expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. E esse aqui é o nosso gabarito, pessoal. A NBCTA 705, 700, tá? A NBCTA 700, ela teve uma alteração em 2016 e ela disse isso, ó, quando o auditor se abster de expressar uma opinião, ele não pode trazer duas informações no seu relatório. Uma delas são os principais assuntos de auditoria e a outra são as outras, um parágrafo de outras informações. São informações residuais ali, tá? Então, ó, lembrem disso. Quando o auditor ele se abster de expressar uma opinião, tá? Quando ele emitir uma opinião com abstenção, ele não vai trazer no seu relatório nem um parágrafo com principais assuntos de auditoria, nem um parágrafo de outras informações. É isso que diz a norma lá no item 29, tá? Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha. NBCTA 700, item 29. É exatamente o que eu estou falando aqui. Beleza? Tranquilo? Deu para entender?
Gabarito letra D aqui, tá? E, por fim, são proibidos, né? Os principais assuntos de auditoria são proibidos quando o auditor opina com ressalva. Não. Quando o auditor opina com ressalva, ele pode trazer um parágrafo chamado principal assunto de auditoria, sem nenhum problema. Ele só não traz esse parágrafo de principal assunto de auditoria quando ele se abstém, ok? Por isso, gabarito aqui é a letra D de dado.